Nós vamos aprender a discernir, vamos aprender a distinguir, ou seja, diferenciar o que é dor e o que é sofrimento. Porque hoje muitos estão sofrendo. No texto e contexto bíblico, o Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, olha, tem de bom ânimo, porque eu já venci esse mundo, toda essa situação. Existe, meu querido, algo que todos nós teremos de enfrentar nesta vida. A dor é algo que a gente não pode se livrar dela, porque ninguém nesse mundo consegue viver sem sentir uma dor. Ou seja, a dor da perda, a dor da traição, são fases da vida. A dor da decepção, a dor de você perder alguém que você tanto ama. A palavra de Deus, ela jamais prometeu uma vida sem dor. Pelo contrário, perceba bem isso. O próprio Senhor Jesus, ele declarou claramente lá no Evangelho de João que no mundo, enquanto a gente viver nesse mundo, teremos aflições. Aflição é um estado, vamos dizer, de uma grande angústia, aquele momento de aperto no coração. É quando a pessoa ela está passando ali por uma situação difícil. Então isso causa uma aflição, isso causa uma tristeza enorme. São coisas relacionadas com as preocupações do dia a dia, as decepções com pessoas, frustrações. Então é uma dor emocional, não estou falando de uma dor de cabeça. É uma pressão angustiante que muitos estão vivendo, até quem é de Deus. Mas existe algo que muitas pessoas não entendem. Dor, claro, nesse mundo é inevitável. Quando essa dor se torna num sofrimento, perceba bem, um sofrimento constante, prolongado, então isso daí pode ser uma escolha de cada dor. Muitas pessoas, elas passam por essa dor porque em algum momento, no decorrer da vida, ela sofreu ou se deparou com uma situação difícil. Mas depois, essas pessoas, elas decidem viver presas ao sofrimento. Ela decide viver por vários dias, anos, por esses motivos, pelas ameaças impostas, pelas circunstâncias impostas. Ele diz assim, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, a dor, ela pode surgir, a dor pode durar toda uma noite, mas Deus, ele sempre prepara uma manhã de alegria, de respostas, novos horizontes. Ele sempre prepara uma manhã alegre para aqueles que permanecem na confiança, na fé. Meu amado, entenda isso. A dor, ela pode até visitar a sua vida em alguns momentos, mas ela não tem permissão para permanecer e fazer morada e tornar isso um sofrimento. Por essa razão, nós então entendemos que a dor, ela faz parte da vida. Mas existem dores que ninguém consegue evitar ao longo, na vereda da vida, ao longo da sua vida. A dor, como eu já falei, de perder um ente querido, a dor de perder o pai, de perder a mãe. Eu, por exemplo, já perdi meu pai e a minha mãe. É uma dor que passou. A dor de perder um filho, olha, isso é terrível. Misericórdia. A dor de uma traição, a dor de você perder algo que você lutou a vida toda para poder conquistar. Sim, não é assim? Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra que até os homens de Deus sentiram dor e sentem dor. Você lembra quando Lázaro, ele morreu? O próprio Senhor Jesus chorou. Ora, se o Senhor Jesus, sendo filho de Deus, o Deus poderoso, ele chorou, então isso significa que sentir dor não é pecado, não é vergonha, não é fracasso, não é uma fraqueza, não é algo ou falta de algo espiritual, de comunhão com Deus, não. A dor, ela é humana. Você sabia que o problema, ele começa quando essa dor então vira um sofrimento constante, eterno? A dor, ela chega sem pedir licença, mas o sofrimento, ele acontece, permanece quando a pessoa então decide, se permite permanecer presa àquela dor.
Você quer ver um exemplo? Vamos colocar a nossa atenção nisso. Alguém foi traído lá em 2015, uma traição sentimental, uma traição de um relacionamento. E ainda ela permanece sofrendo com essa dor ou nesse ano de 2026. Alguém que perdeu algo e ela nunca mais conseguiu viver uma vida tranquila. E a vida daquela pessoa então ficou estagnada, parou. A pessoa ela vive encarcerada num sofrimento constante, num sofrimento recheado de rancores, de ódio, de tristeza, de ressentimentos, lamentações, reclamações. Então ela vive presa àquele sofrimento. Mas o Senhor Deus, Ele não criou você, Ele não nos criou para sobreviver na dor. Deus, Ele nos criou, Ele criou você, nos formou para que a gente pudesse continuar vivendo. Apesar da dor existir, porém, chega um momento da nossa vida em que nós verdadeiramente precisamos fazer uma escolha. Depois de um tempo, depois de um período, cada pessoa, ela precisa tomar uma decisão. E você precisa tomar essa decisão. Eu vou usar um exemplo muito forte. Imagine você, um pai ou uma mãe que perdeu o filho amado. A dor é gigantesca, mas depois de algum tempo, um período, então esses pais, essa pessoa, ela vai ter que decidir. Ou ela vai permanecer morta, morrendo por dentro, ou ela então, ela vai honrar e permanecer numa memória boa dessa pessoa, vivendo da melhor forma possível. Então existem pessoas que realmente elas escolhem viver com boas lembranças, lembrando com amor, mas outras elas escolhem viver morrendo todos os dias, aprisionadas a esse sofrimento. E ouça bem, Deus, Ele nos chama para continuar vivendo uma vida tal qual Ele nos prometeu. É como a gente leu aqui, o choro, a dor, ela pode durar toda uma noite, mas a promessa do Senhor é que a alegria, a resposta, a mudança, ela vem pela manhã. Observe algo poderoso, algo glorioso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não diz que haverá choro eterno. Na presença de Deus não existe. Ela diz que o choro, ele pode sim durar uma noite, um período, uma fase. A dor, ela pode até visitar você, a sua casa, mas ela não pode morar dentro de você, dentro do seu coração. Ela não pode ficar dentro da sua casa, dentro da sua vida para sempre, meu querido. Hoje, nesse momento, Deus ele está dizendo algo muito sério para alguém que está precisando, necessitando ouvir isso. Você pode até ter passado por anos de muita dor. Talvez, é como a gente falou, você perdeu alguém muito importante que você amava. Talvez você sofreu, foi uma traição, foi traído, foi abandonado, desprezado. De repente, você sofreu uma grande injustiça. A dor veio, mas agora chegou o momento de você verdadeiramente fazer a sua escolha. Você vai continuar sofrendo nessa dor, aprisionado nesse sofrimento, ou você quer decidir viver uma nova vida, viver boas novas, viver novamente? Entenda, o sofrimento prolongado, ele mata os seus sonhos, ele mata dia a dia a sua alegria, ele extingue a sua esperança. Mas quando você toma uma decisão de entregar essa dor ao Senhor Deus, então Ele vai transformar essas lágrimas em força, em lágrimas de alegria. Ouça isso com atenção, por favor. Ele disse assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, a perspectiva ruim. Lança sobre Ele essa tristeza, essa dor, porque Ele tem cuidado de nós, de todos nós. Observe, a realidade é que a dor pode visitar a sua vida. Ela pode. Existem momentos difíceis, mas o sofrimento, ele só vai permanecer se você permitir, se você deixar. Então, meu amado, levante a Deus o seu coração, entregue a Ele, lance sobre Ele a sua ansiedade, essa tristeza, essa dor. E olha, que a paz de Deus seja sobre a sua alma, que a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre toda a sua família. Um grande abraço do teu amigo pastor missionário Vanderbio Marques.